como manter um bom vínculo com pacientes que dependem de familiares. Que a gente tem que interagir com os familiares. Crianças, adolescentes, às vezes também idosos. Então, como a gente vai manter esse vínculo de confiança se a gente tem que ficar interagindo com os familiares deles? Será que é possível? Será que é possível de forma simples, que é o melhor ainda, né? Então, gente, hoje esse tema aqui é tão importante porque quando a gente fala de vínculo, ele é essencial, ele é necessário, sem ele é impossível fazer qualquer tipo de trabalho. Quando a gente fala de vínculo, ele precisa acontecer desde o início, né? É claro que ele vai aumentando, o vínculo vai crescendo, né? Pode ir crescendo a um nível muito profundo, né? Um vínculo terapêutico, por exemplo, né? Mas para que surja lá na frente esse possível vínculo terapêutico, esse início de formação de vínculo já começa no primeiro contato, né? Às vezes quando você vai falar com alguém ali pelo WhatsApp, pelo telefone, já tem que começar a acontecer por ali, né? Então a gente precisa já começar a ter estratégias pensadas para isso. Porque sem o vínculo a gente não consegue colher nada na nossa anamnese, nada de útil na nossa anamnese. Então a avaliação psicológica fica totalmente, né, capenga mesmo, né? Para que a gente possa fazer qualquer tipo de diagnóstico ali, para que a gente possa iniciar um trabalho, para que a gente possa direcionar, ajudar, orientar. Ou seja, não tem possibilidade sem vínculo. Então, quando a gente fala de vínculo, a gente já entendeu, necessário para qualquer tipo de intervenção, né? Agora, quando a gente não conhece, o que acontece com a gente? Uma das coisas, gente, por que a gente não conhece? Que a gente não conhece os objetivos de cada intervenção. Se eu não conheço os objetivos, aquela pessoa vai chegar ali, aquele pai, aquela mãe, né? Porque normalmente é assim, né? Eles chegam trazendo o filho, trazendo a criança, né? O adolescente ou os pais e querendo alguma coisa. A gente está sabendo ali o que os pais ou os filhos que levam os pais estão querendo, né? A gente está ouvindo eles ali, o que eles estão querendo. Só que eles não estão sendo atendidos diretamente por a gente, né? Não são eles que serão os pacientes. Não são eles que terão essa formação de parceria, de vínculo com a gente. Então é importante que a gente também entenda o que o outro agora. Se o outro chega sem querer saber, está se sentindo lesado por estar ali, a gente tem que ter algumas estratégias importantes para lidar com isso. Outra coisa que faz com que a gente fique inseguro no meio dessa situação, desse fogo cruzado, é não conhecer os objetivos da nossa área mesmo, da nossa profissão. Se eu não sei o que a minha profissão faz, eu tenho uma tendência a ser guiado pelas pessoas, pelos familiares. O familiar chega trazendo a queixa e você pega a queixa como demanda, como diagnóstico. Lá na aula 1 eu explico sobre isso, né? Gente, olha, aconteceu um caso uma vez, né, que eu acho que pode exemplificar muito isso pra vocês. De um familiar chegar no meu consultório, né, um pai e uma mãe chegou com uma adolescente no meu consultório. E ele chegando no consultório, a mãe, né, a menina, adolescente, né, muito chateada de estar ali, com a cara meio fechada mesmo, me colocando assim, tipo, ó, sabe, pra você eu não abro aqui, né? Então eu já senti assim, que ela tava totalmente fechada, né? E os pais chegando, e os pais, senta aqui, menina, e senta aqui, eu na mesa, ele sentando também na mesa, e senta aqui pra falar com a psicóloga, senta aqui, fala com ela e tudo mais. E a menina, ela simplesmente falou assim: eu não tenho nada pra falar com ela. Vocês que me trouxeram aqui, eu não quero estar aqui. Ela foi claríssima em dizer que ela não queria estar ali, né? Ela estava revoltadíssima de estar ali. Isso é muito comum de acontecer, né? E aí os pais começaram: mas você tem que estar aqui, você tem que falar. Ela não quer mais ir pra escola, isso e aquilo. E começou aquela zona de conflito ali na minha frente. E eu preciso saber como organizar essa zona de conflito, né? Às vezes não vai ser dessa forma tão explícita como foi ali, né? Como essa que eu tô contando, mas também vai ser de forma, às vezes, sutil, que você tem que estar ligado para que isso esteja, né, com que isso esteja acontecendo. E aí eu cheguei para os pais e falei: olha, não tem problema ela não querer falar. Mas como assim? A gente tá trazendo ela. Não tem problema. Se ela não quiser falar, ela tem liberdade, ela não tem que falar se ela não quer. Na verdade, é vocês que têm que me falar, porque foi vocês que trouxeram ela,
né? Então eu quero ouvir de vocês, o que vocês me procuraram? Foi vocês que me procuraram, então eu quero saber de vocês, pode deixar. Ela sentou lá atrás, numa poltrona que tinha assim, né, atrás da mesa, então ela sentou lá atrás, né, de frente assim pra mim, os pais estavam de costas e ela ficou, eu tava vendo ela assim, sabe, brava e não queria participar. E os pais começaram a falar que ela não sai mais do quarto, que ela tá se machucando, que isso e que aquilo, que não quer mais ir pra escola, ela tá super agressiva e, né, falou um monte dela, né? Ou seja, os pais comunicaram tudo que eles sentiam, né? Tudo que eles sentiam, só que o que eles sentiam não é bem o que vai ser trabalhado ali dentro. Eu tô entendendo que os pais, eles esperam algo, né, do processo que supra as necessidades dele, em detrimento da necessidade dos filhos. Como a necessidade dos pais não é por maldade. Eles acham que a necessidade deles é a necessidade certa, né? E a gente vai ter que explicar isso. No decorrer que eu tava explicando para eles como funciona o trabalho, que tipo de serviço, né, eu preciso prestar primeiramente, né, antes de eu delinear, de eu saber como que eu vou poder ajudar eles. Então eu vendi primeiro um processo de avaliação para eu saber depois o que eu ia indicar para eles. Então eles ficaram tendo esse processo de avaliação. Mas aí eu comecei a explicar para eles que existe ali dois tipos de necessidades. A necessidade deles e a necessidade do filho, né? Que são necessidades diferentes e o psicólogo só vai trabalhar com uma necessidade. Foi aí que a menina abriu os olhos assim, né? Assim, virou o rosto assim e começou meio que prestar atenção, porque ela tava assim, mostrando que ela não tava nem aí, né? Ela virava a cara e como se ela não tivesse nem aí pro assunto, né? Mas ela virou a cara. Ela virou o rosto dela pra mim, assim, né? Pra direção da gente. Ela ficou atenta ao que eu tava falando pros pais, né? E eu comecei a desmistificar alguns mitos sobre o processo de trabalho, né? Comecei a mostrar como funciona o trabalho. Se caso, né, depois da avaliação, eu fosse indicar o processo de psicoterapia, por exemplo, que é um dos serviços, né, de trabalho, de tratamento, né? Eu expliquei como funciona, né? Eu expliquei como funciona até a minha abordagem ali, como é que funcionaria no futuro, né? E aí a menina compreendeu que existe vínculo, porque eu falei sobre vínculo, eu falei sobre vários temas ali para mostrar que o trabalho de psicoterapia, ele não pode ser feito dentro de um rompimento de vínculo. Ele não pode, mesmo que os pais sejam responsáveis legais, né, por essa pessoa. Não, a pessoa, o psicólogo não tá ali para educar ninguém, para fazer as pessoas irem para o caminho certo. A gente não tá ali para isso. A gente tá ali para que a pessoa se conheça, porque a pessoa se conhecendo, ela consegue escolher as melhores coisas para ela própria, né? E quem sabe ir para um caminho que seja, né, agradável para todos ou não, né? Então a gente ser muito clara com relação à proposta de trabalho faz com que essas pessoas possam confiar na gente. Às vezes a gente fala assim, mas a criança também, sim, cada um na sua linguagem, né? Porque quando a gente fala de criança, né, vocês que são alunos, vocês têm aulas, né, só de psicoterapia com criança, com idosos, com adolescentes, né? Para que vocês possam ter o detalhe, né, de como que a gente vai fazer com cada um desse público. Mas quando a gente fala de criança, por exemplo, a gente tem um nível de desenvolvimento, de aprendizagem. Então a nossa linguagem, ela tem que ser pautada de acordo com, né, o nível de aprendizagem que ela já está. A gente lá no curso, a gente se utiliza de Piaget para que a gente possa entender como a gente vai se comunicar com aquela criança, para saber como ela está entendendo aquilo, até que nível ela consegue entender aquilo, né? Aquela conversa, aquele diálogo e aquele trabalho, para que a gente também possa educar os pais com relação à própria comunicação deles com a criança também, né? Então as necessidades dessa criança nesse momento, né? As dificuldades que ela tem de compreender muitas dessas diretrizes dos pais. Então a gente vai precisar muito entender esse público também, né? Para que a gente possa orientar os pais. Mas o mais importante, gente, do que entender teoricamente sobre a dinâmica do desenvolvimento, né, de cada fase, a gente vai ter que entender a subjetividade. Sem a subjetividade não tem como a gente ajudar eles, inclusive, a entenderem que ali é o local onde eles vão ser compreendidos, ouvidos, e os familiares, eles estão ali
para, digamos assim, para um apoio caso a gente necessite, inclusive. No caso dos pais, a gente vai necessitar, no caso das crianças, a gente vai necessitar sempre, né? Porque a criança está numa fase de desenvolvimento que requer muito a presença dos pais. Mas mesmo com crianças, principalmente crianças um pouco maiores, né? Que já tem medo de contar coisas para os pais, já sabem mentir, né? Essas crianças a gente vai ter que também tomar muito cuidado com o vínculo terapêutico e os pais têm que ficar cientes disso juntamente com a criança, né? Que o que está sendo colocado ali, né, é algo sigiloso, né? Mesmo, né? E a criança, inclusive, ela pode ter, nesse início que ela tá ali, ainda cismada com a gente, ela pode participar de todas as devolutivas, inclusive, né? Então claro que a gente vai tomar cuidado com tudo que a gente vai falar para um e para outro, mas nesse início é muito importante, né? Que as pessoas, que eles possam realmente confiar na gente. Então, quando eu sei como funciona o meu trabalho, eu sei como funcionam as minhas intervenções e qual é a intenção, qual é o objetivo que eu tenho com aquela intervenção naquele momento, tudo fica mais fácil para mim. Tudo fica mais fácil, inclusive para o outro, né? Para aquela pessoa que está ali se sentindo forçada a estar ali, se sentir atraída pelo processo de trabalho, se sentir que tem uma esperança para ela ali naquele processo, né? Então, gente, para que a gente pare de ser guiado, né, pelos contratantes da gente ali do nosso serviço, né? Mas, gente, olha, eu quero lembrar e convidar você que ainda não assistiu a nossa primeira aula do workshop. Não perde, tá no ar, vai ficar no ar até domingo. Só que amanhã já tem a segunda aula, né? Então é importante vocês assistirem o segmento certinho, tanto para que vocês entendam a lógica, né, da organização de trabalho, que vocês, né, possam entender a lógica do seu trabalho ético dentro das nossas normas técnicas. E que vocês possam também pegar o material, né, na sexta-feira, que na última aula eu vou entregar o material para vocês, né, e vocês já vão ter a senha das 3 aulas, vocês vão pegar essa senha, né, parte das senhas em cada aula. Lembrando, gente, que a inscrição é grátis e tá aqui o link na bio, tá? Então, gente, ó, um grande beijo a todos, tá bom? Tchau, tchau, até amanhã.